Bem-vindo a mais um vídeo, espero que estejas muito bem aí desse lado. E hoje vamos olhar para uma dica que não tem a ver com como devemos utilizar o computador, mas por vezes como nós não utilizamos as ferramentas que o nosso computador tem. E aqui estamos a falar da funcionalidade de eu poder falar, seja aquilo que for, para qualquer aplicação e o computador simplesmente escrever por mim. E isso faz todo o sentido e eu partilho já contigo alguns exemplos. Se por acaso estás a utilizar o Windows 10 ou 11 no teu computador e ainda não o ativaste, não faz sentido, porque a cdksales.com tem chaves OEM oficiais a preços espetaculares e se utilizares o cupom de desconto que vejem no ecrã, fica mais barato ainda. Portanto, just in case, vai ficar lá em baixo na descrição. E agora, sem mais demoras, vamos olhar aqui para o ecrã. E aqui estamos no desktop com o Windows 11 e só tenho aqui o Notepad aberto, mas já partilho contigo já mais algumas ideias. Entretanto, vamos iniciar a ferramenta de ditado e para isso basta carregar no botão Windows mais H. E aqui o problema de eu ter dito H é que ele apanhou o H e como tu consegues ver foi a primeira letra que ele colocou. Ele está a colocar também pontuação e se eu fizer, por exemplo, uma pergunta do género como vai estar o tempo amanhã, ele vai colocar esse ponto de interrogação. Nova linha, nova linha. Estás a ver que ele colocou o ponto lá à frente. Ele apanhou aqui o nova linha um bocadinho já atrás e agora não apanhou a nova linha. Portanto, nós precisamos mesmo de praticar para que possamos de forma efetiva fazer este exercício. Como eu te disse, estava a utilizar e estou a utilizar o Notepad, mas eu podia muito bem estar a utilizar o meu e-mail e estar a ditar um e-mail como, por exemplo, olá Francisco, como estás hoje? Eu precisava que me enviasses aquele orçamento que tínhamos falado acerca das garrafas de vinho com a maior brevidade possível. E podia ser até um daqueles e-mails em que eu preciso de utilizar algum raciocínio, não me quero perder a digitar e a escrever e a pensar, assim basta ditar e tudo aquilo que eu diga vai parar aqui. Eventualmente no final, se eu achar que falei demais, posso cortar um parágrafo ou outro, mas na minha opinião esta ferramenta, se for utilizada de forma eficiente e se nós praticarmos o suficiente para conseguirmos, então espetáculo. Existe aqui uma situação que é, neste momento eu tenho um script que não existe, ou seja, eu vou partilhando contigo aquilo que eu sinto e estou a errar aqui e ali e ele vai capturar esses erros. Portanto, temos que estar cientes desta situação. E neste momento, se eu quiser parar, eu posso simplesmente dizer parar, ditado. Parar, ditado. Agora sim parou. Eu penso que se calhar temos que fazer aqui uma pausazinha. No entanto, a melhor forma de tu descobrires é experimentares. E para isso existem aqui duas situações que eu quero partilhar contigo ainda. A mais importante é, se carregarmos aqui neste botão de interrogação, vamos ter a página do Windows, em que ele tem uma série de informações. Eu já tenho aqui uma ou duas abertas. E, por exemplo, ele aqui vai-me dar, se eu quiser utilizar a pontuação, basta dizer isto e não sei o quê, mas esta parte eu deixo ao teu critério, porque na minha opinião, a pontuação automática, que é uma das coisas que eu tenho ativas, ajuda em muito. Aquilo que eu te queria mostrar é estes comandos que estão aqui fazem todo o sentido. Eu disse parar ditado, se não me engano, mas ele não apanhou logo à primeira e isto é uma situação que eu acho que temos que esperar e depois dizer parar ditado. Porque se eu digo tudo de seguida, ele vai considerar aquilo como uma palavra daquelas que eu estou a ditar. Aqui a parte do eliminar isto e eliminar aquele, esqueci-me de te mostrar, mas posso mostrar aqui que funciona também muito fixe. E antes de iniciar o ditado, vou colocar aqui, carregar em Windows H. Agora vamos apenas tentar perceber aqui como é que se consegue apagar uma frase, um parágrafo, ou seja, aquilo que for. Eliminar isso. Eliminar esse. Apagar esse. Eliminar esse. Eliminar isso. Eliminar isso. Eliminar isso. Eliminar esse, ou seja, e agora repetiu ali o ou seja, nós precisamos de treinar para perceber como é que conseguimos fazer. Eliminar esse. Conseguiu apagar todo o parágrafo. E isto depende depois da forma como nós dizemos e também a pausa que nós fazemos. Parar, ditado.
e neste momento ele parou. Já consegui desta vez. Portanto, é mesmo uma questão de praticar. Aqui nas opções, aquilo que eu tenho ativo é a pontuação automática, como te disse. Existe aqui uma função que poderá ser interessante, que é o iniciar a escrita por voz. E aqui é o ativo. E aquilo que me vai acontecer é, se eu carregar fora do texto, ele vai desaparecer completamente, mas depois, se eu carregar aqui dentro do texto, seja um browser ou seja um notepad, ele vai aparecer. E depois só tenho que carregar aqui e iniciar o meu ditado e ele vai continuar a escrever tudo aquilo que eu lhe disser. Parar, ditado. E aí está ele. Eu estou a ficar um pró e tu vais ficar também. E esta dica que vou partilhar contigo agora poderá também ser útil. No entanto, existe aqui um handicap do meu lado, que é, eu tenho tudo configurado em inglês, então tive que mudar também para a língua em inglês. Mas aí no teu lado, se tiveres tudo em português, se tiveres feito a instalação em português, não vais ter stress nenhum. E para isso, vamos ativar aqui em opções e vamos escolher Voice Typing. Tu vais logo encontrar ou escrita por voz. E depois de carregarmos, temos aqui a opção de Windows Speech Recognition, ou reconhecimento de discurso do Windows. Vamos carregar em On e a partir deste momento ele vai inicialmente fazer aqui um pequeno tutorial contigo, que tu podes fazer skip, mas tens e depois a ajuda. Se carregares com o botão direito, tens aqui uma série de opções que poderás utilizar. Vamos ver se faz sentido ou não. E para isso deixa-me fechar aqui esta janela do Microsoft Edge. Start listening. Open Edge. Maximize window. News Google. Enter. E aí está ele. Ele conseguiu capturar esta situação. Podemos fazer aqui outras brincadeiras. Close Edge. Close window. Open Edge. Close Edge. Open Settings, Maximize Window, Close Window. E se quisermos que ele pare de falar, ou de ouvir neste caso, carregamos aqui, ou então dizemos Stop Listening. Ele neste momento está a capturar tudo aquilo que eu lhe digo e pode abrir ou não as aplicações. Mas basicamente era esta ferramenta que eu te queria partilhar e que tu possas utilizá-la da melhor forma. Uma das sugestões que fica aqui é não desistas logo se encontrares alguma barreira no início, porque é preciso treino. Como em tudo na vida, nós precisamos de praticar para ficarmos um bocadinho melhor. E aqui não somos apenas nós, mas sim o computador e a nossa utilização. Eu espero sinceramente que esta dica tenha sido interessante para ti e se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up algures por isso. Por acaso ainda não subscreveste o canal, subscreve e ajudas este canal pequenino a crescer um bocadinho mais. Um grande thumbs up para ti e já sabes, se não praticares, se não experimentares, não vais saber se faz sentido para a tua utilização ou não. Portanto, experimenta, faz lá aquele esforço sim extra, experimenta. Um grande thumbs up, meu nome é Roberto Jorge e como sempre, a gente vê-se no próximo.